Bom, a gente vai falar um pouquinho sobre mecânica respiratória nessa aula de hoje. É importante salientar que mecânica é a área da física que estuda equilíbrio de forças. Esse equilíbrio de forças ele pode ser analisado em condições estáticas, quando eu tenho um corpo em hipótese parado, ou em condições cinemáticas ou dinâmicas, quando eu tenho um corpo em movimento. Vou dar um exemplo: se você está parado numa pista de atletismo, você está parado aqui, a física estática diz que existe um peso exercido pela tua massa vezes a aceleração da gravidade, te empurrando para baixo, e em sentido contrário eu tenho uma força chamada normal. Se você está parado, significa que essas forças são iguais e a resultante é igual a zero. Primeira lei de Newton. Ok? Quando você entra em movimento, é necessário uma força para deslocar o seu corpo. E ao entrar em movimento, eu posso ser avaliado durante o movimento por uma outra área da física chamada física cinemática. No sistema respiratório, a mesma coisa. Eu posso avaliar esse conjunto composto por pulmão, pleura e parede torácica de forma estática, ou seja, em situação de pausa, numa pausa inspiratória, numa pausa expiratória, ou eu posso avaliar dinamicamente esse sistema. Como esse sistema se deforma na inspiração e retorna à sua posição original na expiração. Então, eu tenho como avaliar este corpo, esse conjunto de estruturas compostas por pulmão, pleura e parede torácica. Parede torácica composta por tórax mais abdômen, em situação de pausa ou em situação dinâmica. Fazendo uma translação clínica aqui. Quando você calcula a complacência do sistema respiratório, quando você calcula a driving pressure, quando você calcula a pressão de platô, em modos controlados, quando você calcula o índice de pressão muscular em modo espontâneo, você faz isso tudo em condições de pausa, ou seja, com o sistema parado no final da inspiração, com uma pausa inspiratória. E eu posso fazer avaliações como, por exemplo, de auto-PIP, por exemplo, quando você realiza uma avaliação de pausa expiratória, que são situações onde eu tenho esse conjunto composto por pulmão, pleura e parede torácica feito de forma sem que haja movimento de gás, nem de entrada, nem de saída de ar. Estas avaliações são avaliações do domínio da estática. Quando eu faço avaliação de complacência dinâmica, quando eu faço avaliação, deixa eu dar, por exemplo, eu avalio o S-index, o índice de estresse. Quando eu avalio curva PV, curva pressão-volume, para avaliar a recrutabilidade do doente. Quando eu avalio, deixa eu dar um outro exemplo, o Flow Index, para avaliação de trabalho
ou de esforço muscular no paciente em modo espontâneo. Eu estou avaliando esse doente dinamicamente, de forma cinemática, durante a inspiração, durante a entrada do ar no sistema respiratório. E eu posso avaliar dinamicamente durante a fase expiratória, quando eu calculo, por exemplo, a delta POC, delta POCC, para avaliação da pressão muscular, quando eu avalio a PI máxima do doente no ventilador. Eu estou avaliando características mecânicas durante a fase expiratória. Eu faço uma pausa durante a expiração e o doente, então, vai contrair e vai gerar uma deflexão daquela curva durante aquela determinada avaliação. Só estou querendo mostrar para vocês que eu posso avaliar esse conjunto na fase ins, na fase ex, em situação parada, entre aspas, em situação estática, ou em situação dinâmica, durante o movimento. Vou dar outro exemplo. Quando você está avaliando o pico de fluxo ex e o doente apresenta o famoso sinal da raiz quadrada, tem obstrução ao fluxo aéreo, tem alto PIP e tal, o que eu estou fazendo é uma avaliação dinâmica durante a fase expiratória. Não acontece em situação de pausa. Eu estou avaliando sem apertar qualquer botão do ventilador. Eu estou olhando para a tela do ventilador. Tá? Isso é um tipo de avaliação mecânica feita de forma dinâmica. Por que isso aqui é avaliação mecânica? Porque isso aqui avalia, por exemplo, o componente resistivo desse sistema. E a gente já vai falar isso com vocês. Beleza? Então, vamos lá. Eu posso, então, entendendo que isso aqui é uma estrutura composta por vários componentes de pulmão, pleura e parede torácica composta por tórax mais abdômen. E ele se movimenta durante a ins e durante a ex, eu posso representá-lo por esse domínio, por esse esquema físico. É como se eu tentasse representar fisicamente o que acontece com estas estruturas, entendendo que o anteparo fixo ele é análogo ao componente de parede torácica, componente de mola é tudo aquilo que se deforma nesse sistema e volta à posição original, é o domínio elástico. Eu tenho as estruturas que apresentam massa, então sofrem o efeito da gravidade, e durante o movimento, somente durante o movimento, aparece uma outra força aqui, em sentido contrário, que é o componente resistivo ou componente de atrito. Beleza? Ok, simbora. Vamos imaginar o seguinte, eu tenho esse corpo parado. Se ele está parado, a minha resistência, se ele está parado, seja no final da ins ou no final da ex, se ele está parado, eu não tenho movimento. Se eu não tenho movimento, a minha resistência, o meu componente de atrito é igual a zero. Porque eu não tenho movimento. Se eu estou parado, eu não tenho atrito. O atrito ele aparece durante o movimento. Ok? Beleza. Vamos imaginar que esse corpo, que esse conjunto de estruturas está parado no final da expiração.
O doente acabou de expirar. Acabei de expirar. Para que eu inspire agora, para que aconteça gente, vocês não tá em tela cheia para vocês? E agora? Beleza. Beleza, beleza. Então, no final da expiração, eu tenho esse corpo parado. Para que eu produza inspiração, ou seja, para que eu desloque esse corpo, movimente esse complexo tóraco-abdominal, eu preciso de quê, gente? O que eu preciso fazer para deformar esse sistema aqui? O que eu preciso fazer? Eu preciso produzir uma força aqui. Ó. Essa força, ela em vocês, em mim, ela vai ser gerada pelos músculos respiratórios. No doente em ventilação mecânica controlada, pelo ventilador mecânico, e no doente em ventilação mecânica espontânea ou assistida, ventilação mecânica em modo espontâneo, pelo binômio músculo mais ventilador mecânico, ok? Eu vou exercer uma força. E essa força precisa ser suficientemente grande para deformar esta mola, que ela está fazendo força para cá, e ao começar a deslocar esse corpo, uma nova força vai aparecer aqui, também em sentido contrário. Então, é como se eu tivesse o seguinte cabo de guerra. Eu tenho o componente elástico, a elastância, fazendo força para cá, o componente de atrito, fazendo força para cá, e músculo respiratório, ou ventilador, ou os dois, fazendo força para o outro lado. E essa força precisa ser grande o suficiente para ganhar dos dois. Porque se a força dos dois for maior do que a minha, o bloco não vai se mexer. Para que eu desloque esse corpo, a minha força tem que ser maior do que as outras duas. Primeira lei de Newton. Eu só vou conseguir colocar um corpo em movimento se eu imprimir uma força. Força essa que se sobrepõe, que supera as forças em sentido contrário. Se elas forem iguais, o corpo vai ficar parado. Se a elastância e a resistência for maior, o bloco vai se deslocar para a esquerda de vocês.
E se a minha força é maior, eu vou deslocar esse bloco para a direita de vocês. Ficou claro para vocês isso? Beleza. Se eu represento fisicamente isso aqui, eu posso explicar isso por essa equação, que é uma equação utilizada quando esse sistema está em movimento, chamada equação de movimento do sistema respiratório, que diz que a pressão muscular ou a pressão do ventilador, que é a pressão de pico, ou a pressão máxima, ou a pressão de admissão, como vocês chamarem, ou a soma de pressão do ventilador mais pressão muscular, dependendo do tipo de ventilação que esse doente está. Doente que não está entubado, que está em ventilação espontânea, é a pressão muscular. Doente que está em ventilação mecânica controlada é só a pressão do ventilador. E o doente que está em modos espontâneos ou assistidos é a soma dos dois, a pressão do ventilador mais a pressão muscular do paciente. Beleza? E essa força tem que ser grande o suficiente para vencer o componente elástico, que nada mais é do que isso aqui, ó. Esse domínio aqui. Isso aqui. Mais o componente resistivo. E está aqui. Esse domínio elástico é volume sobre complacência, que a gente conhece na beira do leito como driving pressure. Ah, Felipe, driving pressure não é a pressão de platô menos a PIP? É, gente. Complacência é volume dividido pela pressão de platô menos a PIP. Eu corto volume com volume e sobra isso aqui. Então, a pressão elástica nada mais é do que a driving pressure, a pressão alveolar. E a pressão resistiva, que é fluxo vezes resistência, nada mais é do que a pressão de pico menos a pressão de platô. Tanto que eu posso representar a equação do movimento também dessa maneira, como sendo driving pressure mais pressão de pico menos platô. É a mesma coisa que representar eu representar isso aqui. Eu só substituí valores. É a mesma coisa que isso aqui. Driving pressure mais pressão de pico menos platô, ou
volume sobre complacência, mais fluxo vezes resistência. Dá no mesmo, é a mesma coisa. Não há nenhuma diferença no valor que vocês vão encontrar. Se encontrar valor diferente, alguma coisa está errada. Fez conta errada em alguma coisa. Ok? Ficou claro isso, gente? Sim ou não? Preciso ouvir vocês. Sim, beleza. Vou incluir um slide em branco aqui para a gente brincar. Rapidinho. Estão vendo em tela cheia? Beleza. Então, vou escrever aqui, ó, pressão motriz é volume sobre complacência mais fluxo vezes resistência mais a PIP. Quando eu olho para essa equação do movimento, eu entendo, consigo entender o funcionamento dos ventiladores mecânicos. Tem um sinal aqui de igual. Esse lado da fórmula é igual a esse. Isso aqui e isso aqui é do paciente. Isso aqui é uma variável que a gente chama variável de base do ventilador. Ela não muda em função do modo ventilatório. Se você está ventilando o doente em volume controlado com a PIP de 10 e mudar para pressão controlada, a PIP de 10 já vai estar ajustada, porque ela é uma variável que não muda em função do modo. Ela é variável de qualquer modo ventilatório. É uma variável de base, assim como FO2 e o valor de sensibilidade. O que muda nessa brincadeira? Muda pressão, volume e fluxo. E tem um sinal de igual aqui no meio. Fica claro para vocês quando eu olho para isso? Que modo ventilatório, pressão controlada e volume controlado eles são iguais se nós respeitarmos os mesmos parâmetros. Agora o Felipe surtou. Fica claro para vocês isso? No modo volume controlado, modo V, você, fisioterapeuta, operador do ventilador, você mexe em modo V em volume e fluxo. Em modo P,
eu mexo em pressão e tempo, que é uma variável análoga e em função do fluxo. Por exemplo, gente, Natália Costa está ventilando o doente em VCV. Aí ela colocou frequência respiratória de 15, colocou um volume corrente de 400, colocou, vou botar 500 para facilitar a conta. Botou um volume de 500, botou um fluxo de 30 litros por minuto, ou 0,5 litros por segundo. É a mesma coisa. Botou uma PIP de 5. Se eu olho para isso aqui, eu calculo o tempo ins. Tempo ins é volume sobre fluxo. Volume corrente, meio litro, 500 ml, meio litro, dividido pelo fluxo, meio litro por segundo. Corto litro com litro, sobra segundo. Dividindo meio por meio, vou ter um tempo ins de 1 segundo. Ok? Beleza. Se com esses parâmetros que a Natália colocou no paciente dela, esse paciente, com essas características mecânicas dele, com esses parâmetros que a Natália colocou, esse doente gerou uma pressão de pico, vou chutar aqui, 20 centímetros de água. Beleza. Natália agora pegou esse mesmo doente, rigorosamente, com as mesmas características, e colocou o doente em modo PCV, com um delta de pressão de 15, uma PIP de 5, um tempo ins de 1 segundo, uma frequência de 15. Está claro que com esses parâmetros, quanto seria o volume corrente desse doente aqui? Aproximadamente. $500. Ou seja, a entrega, os parâmetros, se forem iguais para as mesmas características mecânicas, eles vão dar o mesmo resultado. O que muda, gente, entre os modos é o critério de funcionamento da máquina. Da máquina. Mas o que acontece é a mesma coisa. Vou dar um exemplo. Vocês estão me vendo em tela cheia? Beleza. Isso aqui é um controle remoto
do ar-condicionado. Ele tem uma série de funções aqui. Tem botão de liga e desliga, tem botão para mexer a paleta. Eu aperto o botão aqui, ele liga o ar-condicionado. Tem uma função de timer que vai fazer com que o ar-condicionado desligue. Se eu pegar o ar-condicionado de um outro fabricante, o botão não está aqui. O botão está em outro lugar. E para mexer a paleta é outro tipo de comando. Mas independente deles, eles vão fazer a mesma coisa com o ar-condicionado. Ligar e mexer a paleta. Se eu pego meu telefone celular, eu posso acionar a câmera dele mexendo para baixo e vou acionar a câmera. Você pode pegar o seu telefone, que é de um outro fabricante, e apertar no ícone específico para acionar a câmera. Mas nós dois estaremos filmando, usando a função vídeo do telefone. O que eu quero que vocês entendam é, se eu pegar um doente em modo V e colocar um conjunto de parâmetros, ele vai me dar como consequência valores de pressão. Se eu pegar esses valores de pressão e tempo, colocar idênticos ao que foram obtidos em modo V, o resultado vai ser o contrário. Porque existe um sinal de igual ali no meio, gente. Existe um sinal de igual aqui, ó. Opa! Calma aí. Existe um sinal de igual ali no meio. Estão vendo em tela cheia? Vou te explicar, Cristiane. Olha para cá. Pressão é igual a volume sobre complacência mais fluxo vezes resistência, mais PIP. Você colocou, a Natália colocou 500 de volume, meio litro por segundo de fluxo, colocou meio litro de volume, colocou PIP de 5 e achou uma pressão de 20 aqui. Se eu pegar esses 20 com o tempo ins que a gente encontrou de 1 segundo e uma PIP de 5, eu vou encontrar o mesmo volume e um fluxo que, embora variável, vai gerar em torno disso aqui. Porque tem um sinal de igual aqui, Cris. Eu não fiz conta nenhuma. Você perguntou como é que achou 500. Eu não fiz conta. É que se deu o mesmo valor, o volume tem que ser o mesmo. Porque é o mesmo doente, a mesma característica mecânica. Tem um sinal de igual aqui. Significa que um lado da fórmula é igual ao outro lado. Se nesse lado aqui eu estou com esses parâmetros e eu obtive isso, se eu agora colocar isso, eu vou obter do outro lado os mesmos valores. Beleza? Por isso que a gente diz que ventilação mecânica é muito fácil, né? Porque ventilação mecânica é o seguinte, eu tenho um ventilador e eu tenho apenas 4 parâmetros. Não existe outro. Pressão, tempo, volume e fluxo. Modo ventilatório V. Eu mexo no volume e no fluxo. E tenho como consequência
pressão e tempo. Modo V. O modo P, eu mexo pressão e tempo e tenho como consequência volume e fluxo. E eu tenho os modos espontâneos, que eu mexo pressão e fluxo, já que é um modo limitado a pressão e ciclado a fluxo, e tenho como consequência volume e tempo. Ok? Todo modo ventilatório, a gente controla um conjunto de variáveis e as outras variáveis são consequência delas. E tudo isso vem da equação do movimento do sistema respiratório. Complacência e resistência é o paciente. A gente não tem como mexer nesse controle que é o doente. Eu mexo no resto. Se eu estou mexendo aqui, eu estou em modo V. Se eu estou mexendo aqui, eu estou em modo P. Ficou claro, gente? Beleza. Eu estou fazendo ancoragem com ventilação mecânica, não é o objetivo da nossa aula. Beleza. A gente disse que mecânica respiratória é a área da física que estuda equilíbrio de forças. E tudo que é força no sistema respiratório, a gente chama de pressão. Pressão, fisicamente, é força sobre área. Se a área pulmonar é a mesma, no caso de um doente, pressão é a força exercida naquela determinada área pulmonar. E essas pressões recebem nomenclaturas. Pressão transmural é qualquer variação pressórica entre dentro e fora. Exemplo, fisiologia do edema. Eu tenho vaso sanguíneo, e aí eu tenho aqui dentro pressão hidrostática, pressão oncótica, que é a pressão exercida pelas proteínas plasmáticas. Isso aqui está em equilíbrio. Qualquer desequilíbrio aqui faz com que saia pressão, saia líquido ou entre líquido, a depender de como isso vai estar. Essa variação pressórica entre dentro do vaso e fora do vaso é um tipo de pressão transmural. Dentro do coração e fora dele. Essa diferença é pressão transmural. Dentro dos pulmões e fora dele é pressão transmural. Dentro do pulmão e na cavidade pleural é pressão transmural. Então, pressão transmural é qualquer variação pressórica entre dentro de uma estrutura e fora dela. Pressão interna menos a pressão externa. Ok? Pressão transrespiratória. Essa é aquela que a gente mais fala, né? Que talvez seja mais simples. Para o ar entrar no sistema respiratório, a pressão dentro dos pulmões tem que estar menor do que a pressão do lado de fora. Essa diferença de pressão alveolar menos pressão atmosférica ou pressão na abertura de via aérea, a gente chama de pressão transrespiratória. Quando o seu músculo respiratório contrai e aumenta o tamanho do tórax,
eu estou produzindo uma variação na pressão transrespiratória. Pressão transpulmonar. Pressão transpulmonar. Pressão dentro dos pulmões menos a pressão na cavidade pleural. Pressão fundamental para expansão pulmonar. Quando eu aumento a pressão transpulmonar, eu aumento a expansão pulmonar. É claro que essas pressões atuam em conjunto, né? Eu contraio a minha musculatura, aumento o tamanho do tórax, no sentido crânio-caudal, látero-lateral, antero-posterior. Ao fazer isso, eu altero a pressão transrespiratória. E, ao fazer isso, eu reduzo a pressão pleural e altero também a pressão transpulmonar. Quando eu faço isso, elas trabalham em conjunto, né? É a mesma coisa, na verdade. Só que uma eu estou olhando meio ambiente, atmosfera, menos pressão intrapulmonar. Essa diferença pressórica, pressão transrespiratória. A pressão dentro do pulmão menos a pressão na pleura é a pressão transpulmonar. Mas ambas variam no mesmo sentido durante a inspiração. Ok? E a pressão transtorácica é a pressão entre as pleuras menos a pressão de superfície corporal, né? A pressão que a própria estrutura corporal exerce. Um doente obeso mórbido tem uma pressão transtorácica aumentada, tem um peso das próprias estruturas alterando, deformando essa estrutura. Ok? Beleza. Isso me parece algo bastante tranquilo. Provas, em geral, acabam eventualmente cobrando essa sopa de letrinhas, então é importante que a gente não esqueça. No final da ex e no final da ins, eu tenho um sistema respiratório parado, em condição estática. Lembra da física? Se eu estou parado, eu não tenho delta pressórico, eu não tenho movimento de gás. As pressões são iguais, logo a pressão alveolar é igual à atmosférica. A gente chama de zero. Zero não porque é zero. É zero para dizer que não há diferença em relação à pressão atmosférica. Ok? Pressão alveolar, zero, ou 760 milímetros de mercúrio. Ok? A pressão pleural, no final da expiração, é, em média, menos 5, embora varie, né? Aqui é menos 3, aqui é menos 5, aqui é menos 8. Elas variam de acordo com a região, mas, em média, a pressão pleural é em torno de menos 5 centímetros de água no final da expiração. No final da ins, mais ou menos menos 10 centímetros de água. Pressão transpulmonar é uma menos a outra. 0 menos 5, troca o sinal de dentro, fica uma pressão transpulmonar de 5. 0 menos 10, fica 0 mais 10, troca o sinal, né? 10 centímetros de água. Por isso que no final da ex eu tenho um pulmão aberto, mas menos aberto,
do que no final da INS, onde eu tenho um pulmão mais aberto. Ok? Ficou claro, gente? Deu para entender? Beleza. Show de bola. Beleza. A gente representou aquele componente massa-mola. Aqui eu tenho um componente de mola, que é o componente elástico. Elástico é tudo que se deforma e, ao se deformar, tudo que se deforma e, ao se deformar, acumula energia. Como assim, Luiz Felipe? Acumula energia. Se eu pegar um... Deixa eu ver se eu consigo aqui. Calma aí. Depois depois do intervalo, eu vou achar um elástico. Componente elástico é tudo aquilo que, quando eu exerço uma força, eu deformo ele, e quando essa força para, ele retorna à posição original. Essas características elásticas do sistema respiratório não é composto apenas pelas fibras elásticas pulmonares. Elas são as mais influentes, elas são as que mais contribuem, mas não são somente elas. Eu tenho fibras elásticas que se deformam, cartilagem que se deforma menos, células epiteliais, tanto do parênquima pulmonar quanto do vaso sanguíneo, estrutura glandular, estrutura nervosa, vasos sanguíneos, vasos linfáticos, tudo isso sofre deformação durante a inspiração. Se ele se deforma, ele vai acumular energia. Tudo que é componente elástico é acumulador de energia. E tudo que é consumidor de energia, nós chamamos de componente resistivo. Tudo que é componente resistivo gasta energia. Tudo que é componente elástico acumula energia. Observem aqui, nesta imagem. Eu tenho uma mola sem peso nenhum. Coloquei um determinado peso. Ele deformou isso aqui. Coloquei dois pesos iguais. Ele deformou aqui. Coloquei três pesos iguais. Ele deformou igualmente aqui. Só que isso não é ad eterno. Vai chegar um momento que vai acontecer isso. Ó. Essa mola vai estar esticada. Cheio de peso aqui. E uma vez estando esticada, mesmo que eu coloque mais mola aqui, mais peso aqui, eu não vou conseguir esticar mais
essa mola. Isso é visto clinicamente, por exemplo, quando a gente analisa a curva PV. Eu inspiro, expiro. Inspiro, expiro. Se eu agora coloquei muito volume ali dentro, acontece isso, eu vou deformar e posso chegar no limite elástico. E aí vai acontecer isso aqui, ó. Ou seja, eu continuo tentando colocar volume, mas eu não deformo mais aquela estrutura. Aquela estrutura não cabe. Eu já estiquei a mola toda. E aqui eu estou ultrapassando o limite elástico. Aqui é a região do volutrauma. É aqui que o dano pulmonar acontece. Quando eu tento colocar algo além do que aquele corpo é capaz de comportar. Ok? Sim ou não, gente? Deu para entender? Beleza. Vamos olhar esses 3 anteparos aqui, A, B e C. Os 3 têm um peso, 2 pesos, 3 pesos iguais. Se eu soltar esses 3 conjuntos aqui ao mesmo tempo, tirar o peso deles ao mesmo tempo, qual que retorna mais rápido? A posição original. Qual que vai retornar mais rápido? A, B ou C? C. O C vai retornar mais rápido. Mas fica claro para vocês que todos chegarão aqui no mesmo tempo? Todos chegarão aqui no mesmo tempo. A diferença é que aqui ele vai voltar mais rápido, mas também ele tem um caminho maior a percorrer do que aqui, Aqui volta mais lento? Volta, mas o caminho é pequenininho. Aqui volta mais rápido, mas o caminho agora é 2 vezes maior. E aqui volta mais rápido ainda, mas o caminho agora é 3 vezes maior. Por que isso acontece? Porque aqui eu acumulo mais energia. Então, durante o processo de dissipação de energia, é mais rápido esse retorno aqui. Olhando para isso, gente, imaginando que isso aqui é o sistema respiratório, vamos imaginar que isso aqui é o sistema respiratório. Vamos imaginar que a gente está fazendo conduta terapêutica com esse doente. O que eu estou fazendo com o paciente C? Que conduta é essa? Terapêutica. Fazendo uma analogia física aqui. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo, por exemplo, vou dar um exemplo, uma conduta de hiperinsuflação com um ventilador mecânico. Quando eu faço uma conduta terapêutica de hiperinsuflação com ventilador, eu vou progressivamente aumentando o volume corrente até o limite elástico.
até essa mola chegar perto de estar toda esticada. Por que eu faço isso? Para aumentar o pico de fluxo expiratório. Porque quanto mais eu deformar este corpo dentro do limite elástico, mais rápido ele vai voltar. Então, mais rápido será o pico de fluxo expiratório. E é por isso que essa conduta é muito eficaz para remoção de secreção brônquica. Porque quando eu aumento o volume corrente, eu aumento o acúmulo de energia. Consequentemente, mais rápida será a saída do ar. O Gabriel falou, terapia de expansão pulmonar também vale. Se eu vou progressivamente aumentando o volume ou aumentando as pressões, eu vou deformando mais esse corpo, abrindo mais esses alvéolos e fazendo expansão pulmonar. Sara falou de recrutamento também. Eu vou gradativamente aumentando as pressões, abrindo novas unidades alveolares e mantendo elas abertas. Ficou claro, gente? Isso. Fica claro isso para vocês? Que bom. Beleza. Vamos em frente. A gente viu que, conforme eu estico aquela mola, a partir da quantidade de carga que eu coloco, eu tenho um limite para isso acontecer, que é o meu limite elástico. Se eu tentar ultrapassar esse limite, eu vou fazer o que a gente chama de bird pick, né, o bico de pássaro, e vou causar lesão pulmonar induzida pela ventilação mecânica, na região que a gente chama região promotora de volutrauma aqui. Beleza? Bom, a gente viu o componente elástico, ou aquilo que interfere no componente elástico. A maneira clínica que a gente tem de avaliar as propriedades elásticas é com a avaliação da complacência. A complacência é a medida feita à beira do leito para avaliação das propriedades elásticas do sistema respiratório. E aqui, quando eu falo de sistema, não é pulmão mais pleura, mais parede torácica, que, por sua vez, é tórax mais abdômen. Eu não estou avaliando complacência pulmonar, eu estou avaliando tudo junto. Um doente, por exemplo, com derrame pleural grande, ele vai ter alteração de complacência. Um doente com ascite volumosa vai ter alteração de complacência. Um doente com abdômen aberto, com peritoneostomia, fez uma laparotomia exploratória e deixou aberto o abdômen, vai ter alteração de complacência. Um doente com doença pulmonar vai ter alteração de complacência. E, embora eu tenha diferentes complacências aqui, ou 3 doentes diferentes, com a mesma complacência, de 20 ml por centímetro de água, eu posso ter um com a complacência de 20, porque tem SARA. Eu posso ter outro com a complacência de 20, porque tem um derrame pleural gigantesco. E eu posso ter um doente com complacência de 20, porque está com ascite volumosa, gerando um aumento gigantesco da pressão abdominal.
a mesma complacência em situações clínicas completamente diferentes, que vão requerer condutas completamente diferentes. Essas propriedades são calculadas em conjunto à beira do leito pela medida de complacência. A complacência nada mais é do que uma avaliação matemática da tangente da função tangente dessa curva PV. A função tangente é cateto oposto, que é a variação de volume, dividido pelo cateto adjacente, que é a variação de pressão. Por isso que complacência é variação de volume por variação de pressão. Ela é calculada pela tangente desta curva. Olha para cá, isso é legal demais. Se eu tiver uma curva assim agora, e eu for calcular a tangente aqui, ó, que é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, eu vou ter uma variação de volume pequenininha e uma variação de pressão grandona. Ou seja, se eu for calcular isso aqui, eu vou ter variação de volume pequena por uma variação de pressão grandona. Por isso que o resultado disso aqui é baixo. E é por isso que a gente diz, quando a curva pressão-volume está mais deitada, está mais horizontalizada, significa que a complacência é menor. Por que é menor? Porque se eu calcular a função tangencial dessa curva, vai me dar um resultado menor. Atenção com isso, porque isso já caiu em prova de título de especialista anterior. Tá? 3 curvas para identificar qual era a curva que representava a menor complacência. Então, quanto mais deitada estiver essa curva, quanto mais próximo do eixo horizontal ela tiver, menor a complacência. Ok? Beleza. A área determinada entre o ramo ins e o ramo ex da curva PV, nós chamamos de histerese. A histerese, até hoje, não foi completamente elucidado os fatores que produzem histerese, mas existem 2 hipóteses bastante fortes para a histerese. A primeira hipótese é chamada hipótese de Scarpelli. E a segunda hipótese é o arranjo geométrico do tecido. E o que o Luiz Felipe acha? Eu acho que é as 2 coisas e mais alguma que a gente não conhece totalmente. Mas, na minha visão, as 2 coisas acontecem. Beleza. O que é a hipótese de Scarpelli, Luiz Felipe? O que é a hipótese de Scarpelli? Ao longo da inspiração, eu vou abrindo alvéolos. E à medida que eu vou abrindo alvéolos, eu vou espalhando o surfactante.
Se eu espalho o surfactante, ele exerce menos a sua função. Então, na inspiração, eu tenho aumento da tensão superficial. E na expiração, como eu tenho alvéolos que vão diminuindo de tamanho, eu vou acumulando surfactante. E se eu acumulo surfactante, eu reduzo a tensão superficial, porque esse é o papel do surfactante. A hipótese de Scarpelli, então, diz isso. Ao longo da inspiração, eu espalho esse surfactante, logo a minha tensão superficial aumenta. Ah, Felipe, por que o alvéolo não colaba? Não colaba porque ele está aberto. Eu estou inspirando, a tensão superficial aumenta, mas o risco de colapso é menor porque o alvéolo está aberto. Na expiração, o alvéolo diminui. Existe um risco de colapso porque o alvéolo está diminuindo? Existe. Por que não colaba? Porque eu tenho surfactante reduzindo a tensão superficial. Isso é o approach, a abordagem chamado hipótese de Scarpelli. A segunda hipótese é o arranjo geométrico do tecido. Eu tenho uma estrutura que é um poliedro, onde as superfícies, as faces desse poliedro, elas pertencem ao alvéolo do lado. Então, qualquer alteração em um alvéolo interfere nos alvéolos ao lado. Para deformar essa estrutura, quando eu deformo o alvéolo, imaginando que eu vou deformar esse alvéolo A, eu começo a deformar ele e começo a interferir nos alvéolos do lado. E vou deformando eles também. Então, na inspiração, eu tenho uma necessidade de energia maior para deformar essas estruturas, enquanto que na expiração eu tenho uma necessidade de energia menor para que esses alvéolos redistribuam o gás e voltem à sua posição original. Talvez fique mais claro vocês entenderem o seguinte: vamos imaginar que eu fiz um corte e eu tenho a seguinte situação no alvéolo. Algo assim. Quando eu vou inspirar, e eu estou inspirando, melhor dizendo, para eu abrir esses alvéolos, eles estão sofrendo força aqui, ó, no septo. Existem trilhos anatômicos aqui, provocados por depósito de colágeno, de fibras elásticas. Isso é a histoarquitetura pulmonar. Quando eu inspiro, a força que eu tenho que fazer é essa. Para um lado e para o outro, para um lado e para o outro, e assim sucessivamente. Eu tenho uma estrutura que está assim, colada uma na outra. Para eu abrir, elas vão deslizar. É difícil acontecer isso. Eu gasto mais energia nesse processo. Na expiração, não. Os trilhos da estrutura, a armação, ela já existe ali. Esse alvéolo ele é ajudado nesse processo de esvaziamento para dentro desses trilhos. E, consequentemente, eu tenho necessidade de pressões menores e, com a mesma variação de pressão, eu consigo esvaziar mais esse alvéolo. E isso, então, explica por que essas curvas não se sobrepõem. Primeira hipótese, redistribuição do surfactante.
que é a hipótese de Scarpelli, e dessa forma a tensão superficial aumenta durante a ins e reduz durante a ex. E a segunda hipótese é a hipótese do arranjo geométrico do tecido, que na inspiração eu vou ter que abrir esse septo e na expiração os trilhos determinados pela histoarquitetura pulmonar já existem ali e eles, então, esvaziam em possibilidades mais fáceis. Tá bom? Bom, essa curva PV ela pode ser utilizada para várias situações. A inclinação dela é a complacência, mas eu posso usá-la à beira do leito para avaliar a recrutabilidade pulmonar. A avaliação da recrutabilidade entender se um alvéolo é recrutável ou não, ela pode ser feita, pode ser avaliada por uma variação da PA PET-CO2, que é a diferença do gás carbônico no sangue arterial e o gás carbônico exalado, visto pela capnografia. Eu posso avaliar a recrutabilidade calculando o que nós chamamos de RI ratio, que é a razão recrutamento-insuflação, e posso usar a curva PV. E essa curva PV ela me dá duas formas de análise. O shape, que é a forma da curva PV, ou a abordagem da esterese. A gente vai falar especificamente sobre isso aqui, agora, no contexto da avaliação da curva pressão-volume. Bom, primeiro em relação ao shape, o que a literatura diz? Olha, se eu tenho a concavidade, estou exagerando aqui, tá? Voltada para cima, significa que essa estrutura pulmonar ela é recrutável. Olha essa aqui, ó. Eu tenho a concavidade para cima. Então, essa estrutura é recrutável. Já se eu tenho a convexidade, ó, ficou feio, deixa eu apagar. Se eu tenho a convexidade para cima, a curvatura, parte convexa está para cima, eu tenho um doente que não é recrutável. Olha aqui, ó, concavidade, convexidade, desculpa, para cima, ou um aspecto linear da curva mostra que o doente não é recrutável. Aqui eu não fiz conta nenhuma. Eu estou apenas olhando a forma da curva. Vou exagerar aqui com vocês. Se a forma da curva PV está assim, linear ou com a convexidade para cima, o doente não é recrutável. Se a forma da curva está assim, ó, com a concavidade para cima, o doente é recrutável.
essa avaliação é uma avaliação do shape, da forma da curva PV. Ok? E essa mesma curva pode te dar uma outra avaliação proposta por um autor francês nos anos 90 chamado Demory, que é a abordagem da esterese. Como é que é feita a abordagem da esterese? Você plota a curva PV, pega o valor paradigma de 20 centímetros de água e traça uma linha reta. Opa. Pega essa curva PV e traça uma linha reta. Ó. E faz essa conta. Se durante esta conta a variação for menor do que 500 ml, ó, vou pegar aqui no ponto de 20. Peguei aqui, deu, sei lá, 600. Peguei aqui, deu, sei lá, 1.000 e alguma coisa. Se essa diferença for maior que 500 ml, o doente é recrutável. Se for menor que 500 ml, não é recrutável. Ó, 20 centímetros de água. Saiu aqui, ó, de 200, foi para mais de 800 aqui. Então, variou mais de 600 aqui. Então, esse doente é um doente recrutável. Eu variei mais o volume em ZEs do que um doente que não é recrutável. Ok? Então, a curva PV, eu posso olhar a forma dela ou fazer essa conta para vocês. Deixa eu mostrar uma coisa aqui. Vou só pausar. Então, repetindo. Nas duas curvas superiores, aqui está à esquerda de vocês. Reparem que a convexidade está para cima. Se a convexidade está para cima, o doente, em hipótese, é não recrutável. À direita de vocês, a concavidade está para cima. Consequentemente, se a concavidade está para cima, eu tenho um doente com maior potencial de recrutamento. Na linha de baixo, eu faço a mesma coisa, só que agora eu congelo o gráfico e venho com a linha no ponto 20 centímetros de água. Se essa diferença for menor que 500, como aqui, que deu 208, o doente não é recrutável, e aqui deu 836, o doente é recrutável. Observem aqui. Outra possibilidade para oferecer a recrutabilidade, usando a curva pressão-volume, reparem que com 20 centímetros de água, o volume inspiratório de 136, eu vou então andar com o cursor para o ramo expiratório, no mesmo nível de pressão. O volume corrente aqui é de 345. Então, por essa análise rápida, se o volume ex com a mesma pressão é 345 e o índice era 100 e alguma coisa,
A diferença entre eles é menos do que 400 ml, o que indica um baixo potencial de recrutabilidade. E a gente, então, vai fazer a conta lá do RE ratio, no outro vídeo, para confirmar isso. Esse aqui é o approach chamado approach da histerese para o cálculo da curva pressão, para o cálculo da recrutabilidade. Se nós olharmos bem o shape da curva, reparem que ela tem um comportamento linear a partir do ponto de inflexão inferior. Isso já é característico de um paciente com baixa recrutabilidade. Tá? O paciente que tem uma boa recrutabilidade, existe um comportamento mais curto desse ramo inspiratório da curva pressão-volume. Deu para entender, gente? Deu? Beleza. Voltando lá para responder a pergunta que ficou na dúvida. Sobre a hipótese de Scarpelli. Ao longo da inspiração, eu aumento o tamanho do alvéolo. Se eu aumento o tamanho do alvéolo, essas moléculas de surfactante elas estão todas espalhadas, porque eu não preciso delas. A minha tensão superficial aqui, com o alvéolo abertão, ela é muito menor. Eu falei o contrário, né? Eu falei que aumentava a tensão superficial. Foi isso? Ah, sim, sim. É o contrário, né? Durante a inspiração, eu abro esse alvéolo. A tensão superficial ela vai diminuir, claro, né? Eu estou com o alvéolo aberto, qual é o risco desse alvéolo colabar? Na expiração, esse alvéolo fica pequenininho. Então, a tensão superficial é muito maior. E aqui eu preciso que esse surfactante esteja sobreposto para impedir que esse alvéolo colabe. Beleza? Perdão aí pela confusão. Bom, entendendo que esse sistema ele é composto por pulmão, pleura e parede torácica, é muito importante que a gente olhe esse esquema, tá? E eu brinco que esse esquema marcou minha vida, porque na minha primeira prova de título de especialista, em 2006, eu errei essa questão. Lá em 2006, no CIFIR, que teve lá em Curitiba, uma prova grande, na época era uma prova de 100 questões, e eu errei essa questão e nunca mais eu esqueci isso. Aí depois eu fui estudar mais profundamente e entendi melhor. Então, muita atenção aqui. Em A, eu tenho o pulmão fora do tórax, fechadinho. Em B, eu tenho o tórax sem os pulmões, abertão. Em B, eu tenho o conjunto, pulmão e tórax. Reparem que quando eu coloco os pulmões dentro do tórax, os pulmões abrem, então os pulmões aumentam de tamanho e o tórax reduz de tamanho em relação a essa imagem aqui. Essa imagem, o tórax fica menor e os pulmões ficam maiores. Por que isso acontece? Porque eu tenho tórax puxando para fora, pulmões puxando para dentro. Eu tenho forças em sentido contrário. Esse conjunto de forças aqui explicam esse padrão que a gente chama padrão em espelho. Reparem que aqui, aqui eu tenho complacência de parede torácica.
Linha pontilhada. Vou representar em vermelho. Complacência pulmonar. Aqui. E a soma delas, ou a relação delas, dessas curvas que estão assim, ó, determina a complacência do sistema respiratório. Que nada mais é, gente, essa linha que vocês estão vendo aqui em azul, desculpa, essa linha aqui, ela é essa linha aqui, ó. É porque ali só tem o ramo ins. É isso aqui, tá? Ele não, aqui não está determinado o eix, porque senão ia ficar uma confusão gráfico, ia ter mais 3 curvas aqui. Então só tem o ramo ins. E o que esse gráfico quer dizer para nós? Que a complacência do sistema respiratório, em azul, ela é igual à complacência de parede mais a complacência pulmonar. Beleza, isso a gente já sabe. A pergunta é, se a complacência do sistema azul é a soma do tórax mais pulmões, como que a complacência de parede torácica é maior do que a complacência do sistema? A do sistema é a soma de tórax mais pulmões. Como pode a complacência do tórax ser maior do que a complacência do sistema? Como? Vou responder, Ronaldo. Porque eu tenho forças em sentido contrário. Princípio do cabo de guerra, né? Eu tenho assim. Quando eu somo valores matemáticos, por exemplo, um número positivo com um número negativo, que representa sentidos contrários, o resultado vai dar algo aqui no meio. E aí, uma das partes acaba sendo maior do que o próprio resultado. Exemplo, complacência de parede torácica é 20. Complacência pulmonar é 5. Complacência do sistema, menos 5, né? Complacência do sistema vai dar 15. Como que a complacência do sistema, que é a soma dos dois, consegue ser menor do que uma das partes? Porque existe aqui forças em sentidos contrários, onde a complacência de pulmões se coloca de forma antagônica à complacência da parede torácica. Ficou claro para vocês isso? Por isso que uma das partes é a soma das duas. Beleza. Deixa eu ver outra pergunta que fizeram aqui. Ah, do Felipe. Essa avaliação da diferença de volume em 20 centímetros de água tem que ser feito com algum parâmetro específico?
Felipe, a literatura diz para fazer com 6 ml por quilo, mas eu digo para você, você consegue fazer com qualquer condição, desde que o paciente esteja entregue à ventilação. E óbvio que você vai ter que avaliar com a mesma condição, né? A literatura manda fazer com 6 ml por quilo. Mas se você fizer com 8, você vai encontrar a mesma coisa. Tá? Desde que o doente esteja entregue à ventilação. E o doente precisa estar, Felipe, em modo V. Tá? Por que em modo V? Porque em modo P, a curva PV vai ficar assim, ó. Isso aqui é uma curva em modo V. Em modo P, a curva PV fica assim. Quando você traça ela. Porque como a pressão ela é constante, ela, quando atinge, né, o delta pressórico acima da PIP, só tem variação de volume, mas não tem variação de pressão. Então, a gente não avalia essa curva em modo P, somente em modo V. Beleza? Ficou claro, Felipe? Ficou claro? Beleza. Gente, são 12h50. Essa parte é uma parte que certamente vocês vão ter mais interesse. Então, para não ficar corrido, vamos fazer o nosso intervalo e vamos voltar às 14 horas, tá? Vamos fazer um intervalo mais curto. Tá bem? 14 horas a gente volta, ok?